No fim das contas, quem é que foi falar com Jesus? Foi o centurião ou foi a delegação? A história da vida de Jesus é contada em 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e é muito comum encontrar nos 3 primeiros, chamados de evangelhos sinóticos, narrativas dos mesmos eventos sob perspectivas levemente diferentes. No entanto, por vezes, parece existir algumas contradições. No vídeo de hoje, a gente vai abordar uma muito famosa, o pedido de um centurião para que Jesus curasse o seu servo. No fim das contas, quem é que foi falar com Jesus? Foi o centurião ou foi uma comitiva de judeus a mando do centurião? Bom, é isso que nós vamos responder no vídeo de hoje, como sempre, de olho no texto. Esse é o nosso programa de exegese do Antigo e do Novo Testamento aqui no 2 Dedos de Teologia. A gente está lidando com algumas contradições bíblicas. Não deixa de comentar pedindo algumas contradições aqui pra gente responder sempre nos vídeos aqui do canal. Então já clica em gostei, já se inscreve aqui caso você seja novo e simbora para a exegese da semana. Para o nosso primeiro caso, nós temos o seguinte nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Primeiro, Mateus. Ele diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Isso é o evangelho de Mateus. Já em Lucas, nós temos algo um tanto diferente. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Vamos lá, alguma definição importante aqui para ajudar a gente a entender. Um centurião era um oficial militar que comandava 100 soldados. Daí vem centurião, 100 soldados. No caso do homem que se reportou a Jesus, ele era um gentil, um não-judeu, a serviço de Herodes Antipas, o que aponta para um aspecto importante sobre esse personagem. Ele era um oficial romano gentil, uma autoridade militar, reconhecendo a autoridade de Jesus para operar milagres. Depois que lemos os textos de Mateus e de Lucas, então, a pergunta que fica é a seguinte: o centurião falou diretamente com Jesus ou ele mandou anciãos para falarem com Jesus? No trecho que vai de Mateus 8:1 a 9:34, Jesus estabelece sua autoridade através dos milagres que ele realiza. Alguns sugerem que ele realiza 3 milagres de cura, 3 milagres de poder e 3 milagres de restauração. Também é possível ler o mesmo trecho com divisões caracterizadas por milagres relacionados a pessoas excluídas pelos judeus, seguidos de 3 sinais de poder e 3 curas duplas. Primeiro, Jesus cura um leproso, que era excluído da congregação por causa da sua condição física, e em seguida atende ao pedido de um oficial romano, que era excluído da congregação por não ser judeu. Eu gosto do comentário dessa passagem que o sacerdote anglicano Everett France faz, quando ele explica que a divergência entre os relatos de Mateus e Lucas está no seguinte fato: que enquanto Lucas nos diz que o oficial romano se aproximou de Jesus através de seus amigos judeus, Mateus tipicamente omite esse detalhe como não essencial para a história, e o representa como se aproximando de Jesus diretamente em primeira instância. O elemento racial na confrontação é assim mais enfático na versão de Mateus. Complementando o argumento do France, o James Edwards diz que o pedido feito através da delegação enviada para o oficial romano, quando dizem ele merece a sua ajuda, é uma rara forma de expressar em grego algo do latim que parece preservar a ipsíssima verba do oficial romano. Ou seja, as palavras da delegação eram as próprias palavras do centurião, e não simplesmente a transmissão de sua vontade nas palavras daquele grupo de pessoas. O Robert Mounce comenta que Mateus, em sua versão menor, omite o contato original, enquanto Lucas não se importa em dizer que o centurião foi com os seus amigos se encontrar com Jesus fora de Cafarnaum. O discurso em primeira pessoa em Lucas certamente implica que o centurião foi se encontrar com Jesus. Assim, é provável que o centurião tenha ido com a delegação de judeus ou que a própria delegação tenha falado por ele. William Hendrickson afirma que isso não envolve nenhuma contradição, pois foi por meio desses anciãos que o pedido do centurião se fez conhecido por Jesus. Para apoiar essa ideia, o Hendrickson cita Mateus 27:26, para dizer que o texto não pretende expressar o sentido de que o próprio Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, mas que isso foi feito sob a sua autoridade. Beleza, mas como é que essa narrativa não cai num tipo de contradição? Porque se foi um que falou, não foi o outro que falou. Se foi um que foi, não foi o outro que foi. Em nenhum momento o texto diz que o centurião deixou de ir junto da delegação, mas que ele pode ter deixado a delegação falar por ele, mesmo ele estando presente, porque como um gentil excluído da comunidade judaica, era melhor que judeus pedissem a outro judeu
que ele fosse ouvido e tratado sendo um gentil. Não apenas isso, mas também pode existir uma ideia de autoridade aqui, no sentido de que no mundo antigo, quando alguém falava em nome de uma autoridade, era considerado que a própria autoridade estava falando. Um bom exemplo disso é o texto de Mateus 27 e 26, onde o texto diz que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, quando era muito óbvio que não foi ele que fez isso diretamente, mas que isso foi feito sob a sua autoridade. Quando a gente diz, rapaz, tu acredita que o juiz botou o fulano na cadeia? Você não acredita que o juiz pegou o fulano e levou ele pela mão e levou até a cadeia, mas que um representante do juiz fez isso. O juiz é a autoridade que diz qual será o destino e alguém faz cumprir a autoridade do juiz. Quem colocou o cara na cadeia foi o guarda, mas a gente diz que foi o juiz porque foi a autoridade do juiz. Assim como não foi Pilatos que levou Jesus para ser crucificado, mas foi a autoridade de Pilatos que assim fez. Assim como não necessariamente foi a autoridade que foi pessoalmente até Jesus pedir a cura, mas foi alguém em nome daquela autoridade, falar pela autoridade. Você já deve ter visto vários filmes onde reis mandam representantes, o mensageiro do rei, e o mensageiro do rei é tratado como se ele fosse o próprio rei. É como se o rei estivesse lá, porque o representante do rei está lá levando a sua mensagem. Isso era muito forte no mundo antigo e faz parte do modo como narrativas expressam representação e autoridade. No fim das contas, o que mais importa aqui no texto do centurião é que ele nos dá uma pista de que há uma resposta descrente de Israel ao evangelho em contraste à recepção alegre entre os gentios. Quem diz isso é o William Mouse, que nos ajuda a perceber a beleza dessa passagem. Ele mostra que o ponto importante que é destacado por Mateus aqui, quando ele omite a delegação, era a fé do gentio. Parece que existe aqui um contraste entre a fé dos gentios no reino e o Israel infiel, que vai estar fora desse reino por ter rejeitado a misericórdia de Deus. Mesmo assim, há um poder de Deus que está presente ali. Um poder de Deus que se manifesta na cura do leproso, no capítulo anterior, por meio de um único toque, mas também existe a maravilha dele curar agora aqui. Não por meio de tocar no leproso, mas agora à distância. Agora ele cura alguém não indo lá, mas por meio do poder da sua palavra. Assim como existia uma autoridade, então, no centurião que falava, e mesmo sem o centurião estar lá, necessariamente, essa autoridade da fala do centurião chega até Jesus, Jesus, mesmo sem estar na casa do centurião, fala, e a cura chega até aquele lugar. O que mostra um contraste maravilhoso entre a autoridade de um homem, limitada e pequena como é, e a autoridade do próprio Deus, que fala à distância, e a distância cura pessoas de suas doenças. A abordagem de um gentil, principalmente uma autoridade como esse oficial romano, a um pregador judeu, não era nada comum por causa da desavença que havia entre os judeus e os gentios, especialmente alguém servindo a Roma. E é interessante porque nós não temos registro nos evangelhos de Jesus tendo entrado na casa de um gentil ou tendo curado um gentil de forma pessoal, não é? Exceto a distância. O oficial pode ou não ter noção do que implicaria um judeu entrar na casa de um gentil ali. Por isso teria ido acompanhado de uma comitiva de judeus para falar com esse Jesus. Essa atitude ressalta a sua fé. Ele, sendo autoridade romana, reconhece a autoridade superior de Jesus ao chamá-lo de Senhor 2 vezes, nos versos 6 e 8. Agora, uma nota interessante aqui é que esse oficial romano era visto com bons olhos pela comitiva, né? É dito que ele ajudou na construção de uma sinagoga para os judeus. Que coisa improvável, né? Por isso ele deve ter ganhado algum respeito ali entre aquela comunidade judaica. Por isso, a gente tem que ressaltar que os textos, olhados conjuntamente, apontam para a autoridade do oficial romano e para a autoridade de Jesus. Certamente haveria prejuízo para nós hoje se não houvesse em um dos evangelhos a informação de que havia uma comitiva de anciãos judeus, o que implica numa indagação realmente importante. O oficial romano estava acompanhando aquela comitiva ou não? Independentemente disso, perceba que aquele grupo de judeus respondeu à palavra de autoridade do centurião, e o centurião reconheceu a autoridade de Jesus em poder curar sem precisar ir até o seu servo. Ora, se ele, como centurião, tinha autoridade para falar, ser obedecido e ter a sua autoridade representada através de uma comitiva, ainda mais Jesus ele reconheceu como uma autoridade acima dele. Então, claramente, nós não temos o caso de uma contradição, apenas ênfases diferentes em cada relato, porque cada autor quer dar um sentido teológico distinto para aquele relato, o que é altamente legítimo. Muitas vezes, algum tipo de desinformação da nossa parte acerca de como se dava os contextos de autoridade e representação no mundo antigo. Agora, como essa é uma informação muito comum no dia de hoje, por causa de seriados de época, filmes medievais, esse tipo de coisa, a gente já está muito ciente de como funcionam esses processos de representação e autoridade por meio do discurso. Então acaba que essa é uma contradição que, por mais que tenha ficado um pouco famosa nos anos 80 na internet, hoje em dia não se elenca mais tanto ela, graças a Deus. À medida que o mundo vai avançando, as pessoas vão ficando mais inteligentes, vão começando a falar menos bobagem acerca da escritura. Mas em segundo lugar, eu gosto muito do fato de que esse texto mostra Jesus reconhecendo que essa fé demonstrada pelo centurião não foi encontrada sequer em Israel. É notável que o ministério terreno de Jesus seja voltado
para os judeus. Claro que existiam algumas pontuais demonstrações de uma fé incomparável por meio dos gentios, justamente como um prenúncio, né, da fé indo até os gentios depois de Jesus morrer e ressuscitar. Mas aqui a gente tem uma autoridade romana reconhecendo Jesus como um senhor que tem autoridade. A fama de Jesus estava crescendo. O centurião deve ter ouvido falar daquele pregador itinerante que tem poder de curar. Se Jesus tem autoridade para curar pessoas que se aproximam dele, o centurião sabia, por meio de sua autoridade para mandar que sua palavra e ordens sejam transmitidas à distância, que Jesus teria autoridade para curar também à distância. Por isso, não há divergência. Ambos os textos reconhecem a autoridade do centurião. Mateus destaca isso, ao narrar como se ele tivesse ido sozinho diante de Jesus, enquanto Lucas mostra que ele enviou uma comitiva para falar com o Messias, sendo possível que ele mesmo estivesse acompanhando os emissários. Em ambos os casos, a autoridade do centurião é destacada aqui. Mateus escolheu destacar a autoridade do centurião individualmente, por entender que a presença do centurião tinha o mesmo peso de uma comitiva enviada por ele, mas ao falar somente do centurião, Mateus chama a atenção para as ações de autoridade, pedido e fé individuais daquele homem. Lucas, por sua vez, reconhece a autoridade do centurião ao enviar uma comitiva e leva o leitor a comparar a autoridade estabelecida do centurião com a autoridade de Jesus, que é reconhecida pelo próprio centurião. Assim, Mateus e Lucas não discordam, mas se complementam ao enfatizar pontos de vista que são diferentes para realçar o cerne da passagem: a fé de um gentio diante da autoridade de Jesus. Isso nos ensina hoje que Jesus tem poder para atender às nossas petições que são feitas por fé. Não a fé expressa apenas de boca, mas uma que reconhece a sua autoridade e que se coloca em humildade diante do Senhor. E você, o que é que você acha? Não deixe de comentar aqui no canal, continuando essa conversa maravilhosa sobre esses temas bíblicos. Deixa novas contradições aqui, pra gente poder trabalhar juntos, olhando pra Escritura. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã, e vídeo toda terça e quinta lá no canal do Mundo Cópia. Então não deixe de se inscrever e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.